O João criou um case com AI. E basicamente ele aportou muitas coisas ali dele, sabe? Fontes, a narrativa que ele queria, o formato que ele queria. Tom de voz. Detalhes, tom de voz. Então, ela serviu como se fosse uma mão de obra. Uma pessoa que você, tipo, olha, eu quero que você escreva um texto sobre isso, usando essa e essa referência. Depois eu vou corrigir esse texto, vou melhorar, vou lapidar. Então ela faz ali um trabalho grosso, né? Mas eu acho que é fundamental que a gente entenda como usá-la de maneira mais profunda. Por exemplo, o João tem um domínio grande, ele usa muito as APIs também do OpenAI, não só o ChatGPT. Então ele consegue ali aportar coisas que a maioria das pessoas não consegue. Trabalhar com tabelas, com gráficos, com fontes variadas e construir ali através dela. E ele sempre lapida, então ele sempre dá aquele toque dele único. Eu acho que se a gente usar de maneira muito generalista, a gente vai ter uma série de conteúdos muito parecidos, né? Mas quando a gente... Porque nada mais... o que é a nossa construção de conteúdo num geral, né? São essas referências todas, essas fontes todas que a gente adquire na vida, não só fontes formais, mas as fontes informais que a gente adquire com as nossas sensações, com as nossas interações, com o nosso contexto de vida, que fazem com que a gente escreva um conteúdo único. Se a gente consegue ir aportando essas coisas nossas, que são só nossas, ou essa combinação de coisas que só a gente faria, a gente vai conseguir fazer com que a AI preserve pelo menos boa parte da nossa identidade. Por exemplo, eu fiz a minha primeira graduação foi em audiovisual e artes cênicas. Entendia essas duas coisas juntas. E o meu TCC foi sobre como... foi fazendo uma ligação, chamava Memória de Tecido para Amores de Sofá. Como o pós-drama... como o pós-drama está disruptando o MSN. Não, MSN não. O Manual de Saúde Mental americano. Tá. Esqueci o nome agora, putz. Mas é o 5, tava na edição 5, acho que ainda tá, não sei se tá na 6. Mas porque tinha uma estrutura dramática no Joseph Campbell que era muito enrijecida. Então era assim, como se você fosse uma pessoa, e até hoje nas marcas é exatamente assim que funciona, que é o que eu te falei da consistência, né? Então pensa quando você tá assistindo um filme, e eu vou falar sobre isso, eu derivei aqui, mas você vai entender onde eu quero chegar. Mas pensa quando você tá assistindo um filme, e aí o personagem, o mocinho lá, tá enfrentando uma série de desafios, e ele tem um melhor amigo. E o melhor amigo tá sempre ali com ele, tendo um comportamento tal, mas de repente o melhor amigo faz uma coisa muito diferente, que você não esperava que ele fosse fazer. E aí você começa a desconfiar desse melhor amigo. Parece que ele é o camaleão. No Joseph Campbell tem a figura do camaleão, né? No herói tem o vilão, tem o camaleão, que é aquele cara que às vezes, tá ali com o mocinho, mas ele pode ser o cara que vaza as coisas pro vilão e tal. E aí você começa a achar que aquele cara não é tão legal quanto você imaginava. E desconfiar dele. Porque ele rompeu com a sua expectativa linear de caráter, né? Caráter, eles são, no inglês, a mesma coisa. Você usa character para personagem e para caráter. Então, o personagem significa caráter. E a gente tem essa perspectiva linear. E na vida real, as coisas não são assim. Às vezes as pessoas fazem atos surpreendentes, não tem uma ligação racional coesa de uma história, de uma jornada de vida da pessoa. A gente é cheio de contradição, cheio de paradoxo. E no cinema não dá conta de fazer isso. E nem no mundo das marcas. E aí, no mundo das marcas, as pessoas esperam que a gente haja como um personagem, por isso é importante a consistência. E no pós-drama, eles mudam tudo aquilo. E no DSM, agora eu lembrei, DSM, Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, eles trabalham de maneira muito parecida com o Campbell, como se quando você tem uma doença psiquiátrica, ali, principalmente nos transtornos de personalidade, você tem esse personagem enrijecido, duro, que ele vai ter uma narrativa linear, padrão ali, que é adoecida. E no pós-drama, não. Os personagens, eles estão o tempo todo te desafiando a construir eles na sua cabeça de maneiras muito diferentes. Então, esse tipo de associação aqui, completamente maluco, de tipo manual de doenças mentais com Joseph Campbell, pós-drama, e agora branding, só a Tayana poderia fazer. Uhum.
Porque eu tive interesses na minha vida que foram me levando a conhecer essas coisas que aparentemente não tem nenhuma conexão. Então, provavelmente você também tem um monte dessas coisas. Talvez você consiga conectar esportes com amor e vida profissional de uma maneira que outras pessoas jamais pensariam nessas ligações. Então, a partir do momento que essas ligações que são só suas são aportadas ali na AI, ela vai ser uma AI que só poderia escrever um texto pensado pelo Marcelo. Ou seja, o grande segredo é você calibrar bem o que você pede, né? Exato. O Jordan Peterson fez um comentário que eu achei muito legal. Ele é um cabeçudo, né? Então ele pegou os filósofos que influenciam o pensamento dele e ele falou assim, cara, eu fui no ChatGPT e pedi para eles fazerem um estudo científico cruzando o autor tal com o autor tal. Não sei se ele falou Platão com Aristóteles, com mais não sei quem. Sabe, ele foi profundo na pergunta, assim. E de fato, uma pergunta pouco usual, né? E poucas pessoas teriam capacidade de fazer uma pergunta pedindo essas conexões desse jeito. E ele ficou impressionadíssimo, porque esse é um tipo de estudo que levaria talvez meses para um aluno, para um acadêmico conseguir fazer todas as pesquisas, reler todos os livros necessários. Ou seja, já existe a habilidade de você manter a sua personalidade, né? Exato. Você fazer um input correto, você vai gerar um output pessoal, né? Total. Porque se você parar pra pensar, hoje já é muito... A gente tem poucas pessoas únicas na internet, porque a maioria dos conteúdos são copiados, verdade, né? E transformados ali, tipo, num detalhezinho. Mas...